Olá! Hoje nós vamos falar sobre o profeta Jeremias, mais conhecido como profeta chorão. Ele é o meu profeta favorito, gente, amo de paixão. Ele é o último profeta que Deus levantou para falar com o seu povo em Judá. Então ele é a última voz, a última chance. E ele foi chamado para ser profeta quando ele ainda era muito jovem. Alguns dizem que ele tinha em torno de 17, 20 anos. Não era comum Deus chamar alguém para ser profeta numa idade tão tenra, né? Geralmente eram mais velhos, 30 anos, 40. E no caso de Jeremias foi algo bem precoce. Mas ele diz lá no capítulo 1, versículo 5, que o Senhor falou para ele. Então, diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei. E te constituí profeta às nações. E o Senhor disse para Jeremias: Jeremias, antes que você nascesse, eu já te conhecia. Você é profeta antes de você nascer. Na mente de Deus, Deus, na sua soberania, já tinha escolhido Jeremias para ser um profeta. E aí o Jeremias fala: ah, Senhor, eu sou uma criança, não sei falar. Tá? Porque ele é jovem. E ele se acha despreparado para aquela missão. Imagine ser um profeta para uma nação desviada, que não leva Deus a sério, que já matou profetas antes dele, ele sabia disso. Isaías havia sido cerrado ao meio, e outros profetas, assim, mortes horríveis, tanto no Reino do Norte como no Reino do Sul. Então, era uma tarefa difícil. E ele fala: Senhor, não sei falar. E quantas vezes, né, você diz assim: Senhor, manda outro, porque eu? Dá a impressão que você está dizendo: Deus, o senhor está errado. Mas Deus diz para ele: não digas eu sou uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca. Olha que hoje eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e para derrubar, para destruir e para arruinar, e também para edificar e para plantar. Deus está dizendo assim: ô Jeremias, eu estou dando para você a minha palavra. Você vai profetizar a minha palavra. E quando você profetizar, aqueles que obedecerem serão abençoados. Mas aqueles que não te ouvirem, eles serão destruídos. Então, a palavra que você vai levar, ela vai tanto levantar como ela vai destruir. Depende da reação que cada um tiver com aquilo que eles vão ouvir. Mas você é meu profeta. Então, somente entrega a mensagem que eu estou dando para você. E eu acho muito importante quando Deus fala para ele: não temas, não tenha medo. E, gente, é muito inédita a mensagem que Deus dá para Jeremias. A mensagem que Deus dá para Jeremias, ele não deu para nenhum outro profeta antes dele e nem depois dele. A mensagem era a seguinte: diz para o meu povo que a Babilônia está vindo, ela vai invadir essa nação, o Reino do Sul, Judá, e fala para eles que é para eles se renderem. Que não haja resistência. Simplesmente se rendam e vão embora para o exílio. Porque eu estou enviando a Babilônia. E a Babilônia será disciplina na vida de vocês. Aceitem a disciplina. Aceitem ser corrigidos.
Porque ao final desse exílio, eu trarei vocês de volta para esse país e vou continuar abençoando vocês. Essa era a mensagem, o resumo da mensagem de Jeremias. E eu vou dizer para você que Jeremias, ele pregou 40 anos, dia após dia. Eu até me lembro de Paulo, quando ele se despede lá dos irmãos de Éfeso, que ele está indo para Jerusalém, e ele diz assim para eles: olha, em todo o tempo que eu estive aqui com vocês, eu preguei o evangelho, noite e dia, sem cessar, de casa em casa. Eu dei o máximo de mim. E o Jeremias está dizendo isso. O Jeremias, ele pregou 40 anos a uma nação desviada, que não ouvia o que ele tinha para dizer. Então, quando Jeremias chegou dizendo: gente, Babilônia vai invadir, se renda, eles falaram: você está louco. Deus nunca falou isso com a gente. Judá era uma nação que estava pecando contra Deus descaradamente. Havia tantos deuses em Jerusalém que o número de deuses era maior do que o número de pedras nas ruas de Jerusalém. Então eles estavam entregues à idolatria, à depravação moral, à injustiça social, não cuidavam do necessitado, da viúva, do órfão, cobravam juros altos, oprimiam os pobres. Olha, a nação estava completamente desviada de Deus. Mas eles diziam: nós somos o povo de Deus. Deus nos trouxe para Canaã. Nós somos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Deus tem mais aqui nos abençoar, mesmo a gente estando desviado de Deus. Então eles não aceitavam aquela mensagem de Jeremias. E Jeremias estava dizendo: por 40 anos, os babilônios vão bater na nossa porta. E eles vão nos levar cativos. Porque Deus está executando juízo sobre essa nação. E cada vez que Jeremias falava, eles queriam esganar Jeremias. E o Jeremias, ele tinha uma didática na sua apresentação de profecia que eu acho assim espetacular. Uma vez, Deus falou para ele assim: Jeremias, pega um cinto, amarra ele na cintura, um cinto novo, que eles usavam aquelas túnicas, e aí amarrava, né, aquela faixa para segurar a roupa, e isso dava sustentação para eles caminharem bem. Então o Senhor fala: compra um cinto novo. Ele vai lá, compra um cinto. E para a nação, o profeta, aquilo que ele faz é uma demonstração de uma palavra, muitas vezes, que Deus está entregando para o povo. Então Jeremias pega aquele cinto e ele sai andando pela cidade. Todo mundo fica olhando ele com aquele cinto. Aí Deus fala para ele: agora você vai lá na beira do rio e enterra esse cinto. E o povo acompanha Jeremias. O Jeremias vai lá e enterra aquele cinto. O povo fala: tá louco. O Jeremias enterra e vai embora. Não fala nada. Passa um tempo, Deus fala: Jeremias, vai lá e desenterra aquele cinto. O Jeremias vai lá, desenterra o cinto está podre. Quando ele levanta o cinto assim, que só tem os pedaços, o povo está tudo olhando para ele, porque ele é um sinal, certo? Então ele pega aquele cinto podre, todo mundo está olhando, e aí o Jeremias fala: assim diz o Senhor, assim como esse cinto está podre, assim sois vós. Vocês estão podres nos seus pecados. Arrependam-se. E eu pergunto para você: quem é que não entendeu a mensagem? Ela foi muito clara. Foi visual, foi audível, mas eles creram? Não. Não creram. Outra vez o Jeremias pega uma canga de ferro e coloca no pescoço. Era uma canga de... Ou era de madeira ou era de ferro? Era de madeira. Aí ele coloca aqui no seu pescoço. Canga é um objeto que é usado no pescoço dos bois quando eles estão arando a terra. Isso acontecia muito em Israel. E aí ele pega aquela canga, coloca no pescoço e ele sai andando pela cidade com aquela canga, né? Pela cidade. Todo mundo
fica olhando Jeremias. E aí o Jeremias fala, assim diz o Senhor, a Babilônia está chegando. Se coloquem no jugo dela, debaixo do jugo. Aceitem a disciplina. Aí um falso profeta pegou a canga dele e quebrou. E disse assim diz o Senhor, vai acontecer nada disso. Não vai acontecer nada disso. Aí Deus, o Jeremias sai andando. Quando ele está andando, Deus fala, volta lá e fala para ele, você quebrou uma canga de madeira, mas eu vou colocar uma canga de ferro. Vocês não vão conseguir romper essa canga. A Babilônia virá e vocês não vão conseguir fazer nada para evitar isso. Eles vão dominar sobre vocês. Aí o Jeremias é preso. O Jeremias ele sofre demais. Ele é preso lá num poste. Ele é jogado num poço. Depois ele é preso de novo lá no pátio do templo. Ele sofre. A própria família dele quer matar ele. A própria família, porque o Jeremias é de uma família de sacerdotes. A própria família quer matar ele. Todo mundo quer calar a boca de Jeremias. Mas o Jeremias, ele não cala a boca. Sabe por quê? Porque ele tem uma palavra de Deus. Porque ele foi comissionado por Deus e ele não faz o que ele quer. Ele faz o que Deus quer que ele faça. E o custo é muito alto. Mas chega o dia em que a Babilônia, ela coloca o seu exército em torno dos muros de Jerusalém. E ela faz um cerco. E nesse primeiro cerco, a nação, ela fica pasma. Ela não acredita no que está acontecendo. E a Babilônia, eles têm lá os seus armamentos e catapultas, né? E jogam aquelas pedras gigantescas e o muro é fendido. Abrem-se brechas. E nessas brechas o exército babilônico invade. E quando ele invade, milhares de pessoas são mortas. E nessa primeira invasão, Nabucodonosor, ele leva os nobres da terra. No meio desses nobres, ele leva Daniel e seus amigos. Eles vão tudo para a Babilônia. Vão caminhar ali mais ou menos de 3 a 4 meses. Com correntes nos seus pés. Vai ser um sofrimento sem tamanho. Nessa primeira invasão, o rei é vencido e Nabucodonosor se retira da cidade. E eles continuam dentro da cidade. E o Jeremias continua lá na cidade, dizendo para eles, olha, Babilônia vai voltar. Aquilo foi só o começo. Se arrependam. Se arrependam. E aí Deus fala para ele, Jeremias, vai lá na casa do oleiro. E Jeremias vai na casa do oleiro. E ele olha o oleiro fazendo um vaso, e de repente o vaso se quebra. Aí ele pega aquele barro e amassa tudo de novo, e bate aquele barro na mesa, e bate, pá, pá, para refazer o vaso. E aí Deus diz, Jeremias, assim eu estou fazendo com o meu povo. Vou quebrar ele. Depois eles vão ser amassados. Mas por meio desse processo, eu vou fazer uma nova nação. Eles voltarão do exílio com uma nova chance. Um povo tratado, um povo já restaurado. Acontecerá restauração no meio do meu povo. E aí a Babilônia invade pela segunda vez. É um outro cerco. Terrível. Mas pessoas morrem. As pessoas, em Lamentações de Jeremias, ele fala lá,
Acabou a música na rua. Não tem mais criança brincando. Os jovens não cantam mais. As donzelas não usam mais suas roupas coloridas. Não tem som de festa na cidade. Mas é só som de tristeza, de desespero. As mães correndo para pegar os seus filhos. Filhos que estão sendo levados para a Babilônia. Mais uma leva de gente vai embora para a Babilônia. Artesãos, pedreiros, ferreiros, gente que tem profissão. Entre eles está o profeta Ezequiel. E uma multidão é levada como prisioneiros para a Babilônia. E mais um povo fica lá dentro de Jerusalém. E o Jeremias continua ali em Jerusalém. E Jeremias continua dizendo: a Babilônia vai voltar. E eles não, olha, eles já passaram por 2 ataques e eles ainda não acreditam. Há falsos profetas que dizem: não vai acontecer nada disso. Deus vai restaurar tudo, vai trazer aquele povo de volta. O Jeremias diz: olha, Deus me revelou. Esse cativeiro vai durar 70 anos. 70 anos. E aí, a Babilônia vem de novo. E agora é o 3º cerco e é o pior de todos. Esse cerco ele dura mais ou menos 2 anos. O exército babilônico está em volta dos muros de Jerusalém. Ninguém entra, ninguém sai. A água que entra para a cidade, ela é fechada. Poços são entulhados. O povo na cidade começa a viver com aquilo que eles armazenaram de comida e de água. E eles vão contar com chuva que vai cair dentro da cidade. Porque o exército inimigo fechou tudo lá fora. Não há saída. A única saída, Deus já falou, se entrega. Mas eles não obedecem a Deus, então eles acham que ainda podem lutar. E o livro de Lamentações de Jeremias, ele vai falar precisamente sobre esse período. É o período da invasão. É o período desse 3º exílio. E ele fala aqui em Lamentações, como escureceu a pele do meu povo. Sabe por que ele fala isso? Porque a fome ela é tão grande dentro de Jerusalém que a pele ela gruda no osso e ela fica escura. Porque não tem mais nutrientes, a pessoa não tem se alimentado. Então a pele fica escura. Diz que a língua da criança gruda no paladar da boca. Sabe por quê? Porque não tem leite na mãe. Ele não tem água. A boca fica tão seca que a língua gruda no paladar. Lamentações vai dizer que eles chegam a comer fezes de pombos. Eles chegam a comer seus próprios filhos. Ontem nós comemos o meu filho, hoje vamos comer o seu. Foi horrível esse 3º cerco. Foi horrível. Mas o profeta Jeremias, ele, o tempo todo que Deus diz, eu vou trazer a Babilônia vai invadir, se arrependam, se entrega, que eu vou restaurar vocês. Eles não acreditam. Jeremias, Deus fala para ele assim um dia, Jeremias, vai lá na terra do seu povo e compra um pedaço de chão. Gente, no meio de todos esses ataques babilônicos, Deus dá essa palavra para Jeremias. E Jeremias vai lá na terra dele, Anatote, e compra um pedaço de chão e assina a escritura. E ele diz, Deus, quem é que compra terra em tempo de guerra? Deus diz assim para ele, Jeremias, essa é a mensagem, assim diz o Senhor. Esse povo que eu estou levando embora, um dia
eles retornarão. E eles serão proprietários na terra de novo aqui. E aqui eles vão plantar, eles vão construir casas, eles vão formar famílias outra vez. Que palavra maravilhosa. E essa palavra vai se cumprir. E nós já vimos isso. Quando nós estudamos Esdras, quando nós estudamos Neemias, que esse povo, ele retornou do exílio. E ele habitou de novo em Jerusalém. E em Jerusalém, eles reconstruíram as suas vidas. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, que ele disse no início para Jeremias, ele falou para Jeremias, Jeremias, a minha palavra, aquilo que eu falo, ela não volta vazia. Essa palavra, ela vai se cumprir. E tudo que Deus falou, Deus cumpriu. E coisas que ainda não se cumpriram, com referência ao reino de Deus, irão se cumprir. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é a verdade e ela dura para sempre. Essa é a palavra de Deus. E o que eu acho mais tremendo na história de Jeremias é que no final, quando Babilônia está invadindo, o comandante ali, ele diz assim, quem é Jeremias? E o Jeremias diz, sou eu. E ele fala, olha, eu tenho uma palavra de Deus. Deus falou, não é para eu te levar, a não ser que você queira vir. Você tem a escolha. Você quer ficar ou você quer ir? O Jeremias fala, eu vou ficar. Gente, que coisa tremenda. Deus tem o controle da história. Deus governa. Deus é soberano. O livro de Jeremias mostra um Deus que ama, mas um Deus que executa juízo também. Mostra um Deus que ama o seu povo e que através da disciplina vai trazer esse povo para perto dele. Que livro maravilhoso. Leia Jeremias. Se você gostou desse vídeo, compartilhe e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau!